sábado 27 de julho de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um dia e comecemos com o trecho do Salmo responsorial da missa de hoje, Salmo 83, que diz o seguinte: Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. E o nosso super abraço aos aniversariantes de hoje, Cláudia Nascimento e Gabriel Santana, de Presidente Prudente, São Paulo. Lorena Garcia, que está completando hoje 7 aninhos. Ela é de Jundiaí, São Paulo. O aniversário de casamento de Bruna Godoy e Nilo. E eles nos escutam todos os dias. Sabe que horas? 5h20 da manhã. Obrigado pela companhia logo cedo. E também para o Alberto Caligari, de Salto, São Paulo. Parabéns e muita luz para a vida de todos vocês. Este podcast é um oferecimento. Nadai Ferro e Aço. Em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. O Evangelho de hoje nos fala da parábola do trigo, tanto na sociedade como nas comunidades e na nossa vida familiar e pessoal. As boas qualidades e as nossas incoerências, os limites e os erros estão ali juntos, crescem juntos. Nas comunidades se reúnem pessoas de diferentes origens, cada uma com a sua história, com as suas experiências, suas opiniões, seus anseios, suas diferenças. Tem gente que não sabe conviver com as diferenças, querem sempre ser juízes dos outros, pensam que só eles estão certos e que os outros estão errados. A parábola do trigo e do joio nos ajuda a não cair na tentação de excluir da comunidade pessoas, mas excluir sentimentos do próprio coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei também o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do trigo e do joio nos ensina que no campo do mundo existem pessoas boas e pessoas más, e que em todos os tempos existem servos impacientes que gostariam de antecipar o julgamento de Deus. Mas os homens não sabem julgar, porque somos iguais.
não conhecemos a medida de Deus e nem o coração do homem. Na realidade, temos em nós o joio e o trigo. Não se trata de pessoa contra pessoa, mas de sentimento para sentimento, e que não trazemos longe de nós, não. Trazemos no nosso coração. O bem e o mal devem crescer até amadurecerem completamente. O centro da parábola não está na descoberta do joio, nem do julgamento final da separação do trigo e do joio, mas principalmente na ordem de não arrancar o joio. O espanto e o escândalo dos servos está precisamente nesta atitude paciente e muito calma de Deus. A igreja de todos os tempos sempre sofreu pelo pecado dos cristãos. O ditado de Paulo se aplica a todas as situações problemáticas. Não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz os segredos das trevas e revelará as intenções dos corações. Então todos terão o seu louvor. 1 Coríntios capítulo 4. Na época de Jesus havia fariseus que se diziam santos e por isso se separavam da multidão dos pecadores. Hoje, o movimento de Qumran, com sua ideia de santidade rígida que exigia a rejeição de todos os impuros. Houve até João Batista, que anunciou o Messias que separaria o joio do trigo. Mateus capítulo 3. E Jesus vem e se mistura com os pecadores, os acolhe e até faz refeição com eles. Capítulo 15 de Lucas. Ele ainda tem um traidor no grupo dos 12 que escolheu. Podemos, portanto, dizer que os zelotes, os fariseus e muitos outros exigiam que o reino de Deus interviesse de forma clara e definitiva. E neste contexto compreendemos a força polêmica da parábola de Jesus. A política do reino de Deus é divina, feita de tolerância e misericórdia. O elemento de surpresa por parte dos servos ao descobrirem o joio sugere que a parábola se aplica à comunidade cristã, que descobre dentro de si imperfeições e contra-testemunhas do Evangelho. A igreja não deve se tornar uma comunidade onde se separa puros e impuros, excluindo os fracos. O bom trigo e o joio devem crescer juntos até a colheita, até porque só Deus sabe quem é trigo bom e quem é joio, e só Ele sabe que de repente de um joio pode surgir um trigo. Hoje a igreja celebra São Pantaleão. Ele nasceu em Nicomédia, atual Izmit, Turquia, no século III. Seu pai era gentio, sua mãe cristã, que o educou na fé católica. Porém, se deixou levar pelo paganismo. Após a morte da mãe, seu pai o encaminhou para o estudo da retórica, filosofia e medicina, tornando-se um médico de prestígio. Pantaleão conheceu o virtuoso sacerdote Hermolau, que explicou a ele que Cristo é o verdadeiro Senhor da vida e da saúde, o incentivando a conhecer a cura que vem do alto. Aconteceu então a Pantaleão encontrar-se diante de um menino morto pela picada de uma víbora. Resolveu testar se era verdade o que Hermolau dizia e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e tu, animal peçonhento, sofre o mal que fizeste. Imediatamente a criança se pôs de pé e a serpente morreu. Pantaleão converteu-se e foi batizado, passando a atender os doentes em nome de Deus e a curar gratuitamente os pobres. A época era de dura perseguição aos cristãos, promovida pelo imperador romano Diocleciano, e chegou até Nicomédia. A inveja dos médicos pagãos pelas suas curas milagrosas os levou a denunciá-lo às autoridades. Acabou por ser condenado à morte e decapitado em 303, no dia 27 de julho, entre os 20 e 30 anos de idade. Parte das relíquias do seu corpo foram guardadas na sé da cidade de Porto, em Portugal, e porções do seu sangue são conservados em Istambul, na Turquia, Ravello, Itália, e no Real Mosteiro da Encarnação em Madrid, na Espanha. Neste último, na Espanha,
O sangue em estado sólido durante a maior parte do ano se liquefaz próximo à data da sua festa, fato observado em público. São Pantaleão é padroeiro dos médicos e da cidade do Porto. Na Argentina está o primeiro santuário a ele dedicado. Oremos. Senhor Deus da vida, por intercessão de São Pantaleão, dignai-vos solidificar o sangue de Cristo no nosso coração, para que ele flua em boas obras no corpo da nossa alma e todos possam, por eles, ver o milagre da nossa ressurreição no céu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e amanhã a gente se vê. Até lá.